Olá a todos meus colegas aí do canal Valentim Itajubá. Hoje estou apresentando, gente, uma moeda que eu preciso falar dela um pouco, sobre a história dela, a característica dela. É uma das moedas mais importantes que eu tenho comigo, e num site que eu pesquisei no Google, ele até comenta no site que os colecionadores deram um pouco valor a essa moeda. Ela é uma das mais importantes do colecionismo brasileiro. A história dela é muito intrigante, muito emocionante. Vocês vão ver que ela tem assim detalhes muito ricos da história dela, dessa moeda. R$500, ela é comemorativa do primeiro centenário da independência do Brasil, que foi em 1822, né? Do 7 de setembro, proclamação da independência, o grito do Ipiranga, por Dom Pedro I, que na época ele era regente ainda, né? Então essa moeda, eu vou falar um pouco dela, depois eu mostro os caracteres dela, composição, valor, tudo. Ela é o seguinte, ela é do centenário, e quando foi para fazer a cunhagem dessa moeda, na Casa da Moeda, onde fabricava as moedas, a pessoa responsável pelas gravuras, ele estava querendo criar condições de melhoria para as gravuras, para a cunhagem das moedas. Então não se sabe se ele fez de propósito ou não, ele fez a cunhagem errada. Então, a princípio, eles iam fazer as moedas em prata, né? Em 1920, 1920. Ela foi feita em 1922. Só que devido a uma série de coisas que aconteceu na época, no âmbito internacional, no Brasil, uma crise na desvalorização do café, uma crise em 1922, a inflação. Então, devido a essa crise, não foi possível fazer ela da forma como estava sendo programada. Então ela ia ser de prata, né? E acabou mudando em cima da hora para fazer de cobre e alumínio. Aí ele fez a impressão da moeda, aqui abaixo, logo vou mostrar para vocês. Na palavra Brasil, bem aqui abaixo do busto, então foi feito como a palavra Brasil, com 2B. Então ela se torna uma moeda muito rara pela anomalia dela, e tem moedas que foram feitas assim, por exemplo aqui, nesse lado. Então tá as duas imagens, Dom Pedro I sobreposto sobre a imagem de Epitácio Pessoa, que era o presidente. Então ela tinha aqui, imperador, 7 de setembro, do outro lado, né? Desse lado aqui, independência da República, então Dom Pedro I, aqui do lado, né? Pode ver aqui, Dom Pedro I. Então ela saiu sem os pontinhos, pontinho depois do D, e depois do primeiro lá, não tem os pontinhos. Aqui na palavra República, o A está sem cortar o A. Eu estou falando isso para mostrar para vocês o seguinte: aonde está a diferença dessa moeda? Que saiu uma série, aqui está normal, aqui está normal, o D tem o pontinho, né? E o primeiro também tem um pontinho. Mas uma série de moedas saiu sem esses pontos, com esses itens a menos. Então o que acontece? Se você tem essa moeda, R$500, do ano 1922, comemorativa do centenário, e você tiver essa moeda com a característica que eu estou falando, que eu estou mostrando, você tem uma moeda valiosíssima. Então,
foi colocado no site como sendo uma moeda no valor de R$100 mil, pela anomalia dela. Então, aí ele, como fez essa cunhagem, foi motivo de até demitirem ele da cunhagem da Casa da Moeda, como fazer as gravuras da moeda, né? Vocês podem ver aqui, né, que ela está 7 de setembro, R$500 logo abaixo, depois centenário da independência. Esse é o reverso, né? Aqui você tem a tocha, à direita, à esquerda, 2 ramos sobrepostos sobre a coroa, né? E à esquerda e abaixo da coroa, 1822, e à direita o barrete frígio, e abaixo 1922. Então você tem a orla dela toda como se fosse um bordado, né? Simbolizando um colar de pérolas. Então foi um detalhe muito rico dessa moeda. E ela aqui no anverso, então ela tem a figura do Epitácio Pessoa e Dom Pedro I. Aqui abaixo do busto está a palavra Brasil. Então nessa R$500 tá falta o B, tá com 2B. Essa daqui tá com 2B. E as de R$1.000, algumas saíram com anomalia do D faltando ponto, e o primeiro lá no final faltando ponto também. Vocês gravem bem esses detalhes. Aqui logo em volta tem a proclamação da independência. Acima da cabeça do busto, dos 2 bustos, está 5 estrelas, simbolizando o Cruzeiro do Sul. Estão vendo aí? Então aqui o Cruzeiro do Sul. Aqui as imagens dos bustos. Dom Pedro I, imperador, né? E Epitácio Pessoa. Então letras bem miudinhas. É 10º presidente, na época, né? 10º presidente, Epitácio Pessoa. Então, gente, é uma moeda muito rara, muito valiosa. Se você tem essa moeda em casa, com os dados que eu falei, 2B, ao invés de BR, tá 2B, né? Então você tem uma moeda muito valiosa com você. Então, são detalhes assim, a gente pega, que a gente não presta muita atenção. Mas quando vai ver em algum site, então o que acontece? Vou deixar ela aqui para vocês irem vendo. Então, o que acontece? Em substituição às cédulas, eles iam colocar essas moedas, as moedas que iam ser fabricadas, em substituição às cédulas de R$1.000 e R$2.000 da época. Então, devido à mudança financeira, tal, toda a conjuntura, as cédulas iam ser incineradas. Aí, como não foi feito mais, então foram usadas, mesmo que estava já impressa, só que estava com erro. Iam corrigir e não deu tempo de corrigir. Aí acabou caindo de circulação essas moedas. Então, devido à crise, toda isso daí, né, as moedas foram feitas. E, na época, foi o decreto que fez a cunhagem da moeda, é o decreto 4182, de 13 de 11 de 1920. Depois, teve outro decreto, que era as R$1.000 e R$2.000, substituindo as cédulas. Então, esse decreto acabou não sendo usado, por quê? Porque as moedas já tinham sido impressas, já tinham sido acunhadas. Então, gente, é uma história muito longa, não dá para
dar todos os detalhes completos não, senão vai ficar um vídeo muito longo. O mais importante é que eu falei os detalhes da moeda, a característica dela, né? Essa que tem as falhas das letras, tá muito valiosa, tá? Então vou mostrar aqui para vocês agora a composição da moeda. Se você tiver essa moeda em casa, você tem um valor altíssimo da moeda, tá? Então o que acontece aqui? A denominação R$500, 1922, então você grava bem os valores aqui. Eu vou mostrar depois que tiver com erro o valor que você vai ver na moeda, em euro, né? Ano 1922, assunto centenário da independência do Brasil, período Reis da República, 1889 a 1942. Tipo de moeda comemorativa, composição alumínio e bronze, né? Então, tipo de bordo, serrilhado, formato redonda, alinhamento 180 graus, 180 graus para moeda. Peso 3,9 gramas, diâmetro 22,7 milímetros, espessura 45 milímetros. Então, no anverso, aqui a proclamação da independência, presidente da República, é Dom Pedro I e Epitácio Pessoa, né? Esse é o anverso da moeda, tá? Isso aqui. Proclamação da independência. Vamos ver se foca bem aqui. Vai ficar bem legível. Epitácio Pessoa, Dom Pedro I. E a palavra Brasil, com 2B. Aqui Epitácio Pessoa, presidente, né, da República, 10º presidente da República, Epitácio Pessoa. O Cruzeiro do Sul, o Barretes, e aqui o reverso. Porque eu já mostrei a tocha, os barretes, os dois ramos, né, e a coroa. Bom. Então, gente, deixa eu mostrar aqui o valor. Então, o criador das gravuras, Augusto Jorge Girardi. Então essa que está normal, a que tiver normal Brasil, vocês gravam aí, está €1,45. A que tiver com erro Brasil, nessa de R$500, hein? Porque os outros erros, a letra A da República e os dois pontinhos lá do Dom Pedro e do primeiro, os pontinhos que faltam, é na de R$1.000 e R$2.000. Essa daqui que tiver com erro de R$500, ó, Brasil, ela vale €81,26. Quer dizer, seria mais ou menos R$500, R$600, mais ou menos. Só que o valor dela agora para troca no Mercado Livre, meu chapa, aí você vai pagar, sei lá tá como 100 mil, né? Eu não sei, cada Mercado Livre, cada colecionador põe o seu preço. Agora aqui no COI Internacional está €81,26. Foi fabricado 13.744.000, né? Então, gente, está aí mostrar para vocês uma moeda muito valiosa, muito importante, uma das mais bonitas de toda a coleção que eu tenho aqui. Eu tinha ela comigo aqui, nem tinha prestado muita atenção, mas são detalhes muito riquíssimos mesmo, que, olha, é difícil encontrar uma moeda assim tão rica em detalhes como essa. E a história dela, que é interessantíssima, né? Teve uma mudança, quer dizer, no espaço de menos de um ano, teve várias mudanças, teve até demissão do que fazia gravura. Então, gente, para vocês aí, um forte abraço, acione que vim lá, ative o sininho lá para se inscrever, dá uma acionada lá no like lá que gostou, ok? Até o próximo vídeo.